Fala, amigos conectados no seu Bangu Urgente e Bangu no Ar em Campo. Vamos iniciando hoje, né? Nesse dia 29 de abril de 2023, o Resenha Futebol Urgente, que vai trazer para você como foi a semana dos cariocas na Copa do Brasil. Vamos botar a multitela aqui para a galera ver ó, o que vai rolar mais ou menos no programa. Vai rolar o que rolou dos cariocas e dos outros clubes também na Copa do Brasil. Temos a linda imagem aí da Avenida Rei Pelé, né? Que é a via que você vê ali ao lado do Maracanã, para ilustrar a nossa transmissão, a nossa exibição aí desse programete especial sobre o futebol carioca, e também a tabela do Brasileirão, classificação. Então vamos com tudo aí, com o Resenha Futebol Urgente de hoje. Então, para começar, a gente vai falar, é claro, da Copa do Brasil. Foi o evento aí da semana que mexeu muito com a galera e os times carioca passaram fácil. É claro que por times de outras divisões, né? Isso é bom lembrar, né? Os times cariocas estão na Série A e os outros times que foram enfrentados aí, alguns de B, C e D. Então vamos lá, o Paysandu perdeu de novo em casa dessa vez. O Fluminense meteu 3-0 aí em cima do Paysandu e é claro que foi classificado. E o placar agregado ficou 6-0, porque o Fluminense repetiu o placar do Maracanã, né? Ou seja, venceu novamente o Paysandu por 3-0. Já o Flamengo na quarta-feira, rapaz, começou numa situação difícil. Havia perdido por 2-0 para o Maringá e conseguiu reverter, né? Ainda no primeiro tempo, o Maringá ainda meteu 2 gols tentando levar novamente aos pênaltis, até conseguiu, né, em certo momento, mas no final o Flamengo deslanchou e fez 8-2 e o placar agregado ficou 8-4. Já o Botafogo também fez mais ou menos igual o Fluminense. Ganhou lá fora do Ipiranga por 2-0 e no Engenhão meteu 2-0 de novo no Ipiranga, fazendo um placar agregado de 4-0. Olha só que beleza, os times cariocas, né? Nessa terceira fase, né, da Copa do Brasil. Só que Fluminense e Flamengo entraram agora porque estão também na Libertadores. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos ver uma geral aí da Copa do Brasil. Na sua tela você já pode observar, né? Vamos ver quem se classificou nessa Copa do Brasil aí, ó. O Santos se classificou, né? Venceu a primeira 2-0. O 2-0, né, em cima do Botafogo de São Paulo, e depois 1-0 para confirmar, 3-0 aí no agregado, né? O Nova Iguaçu chegou a jogar bem. Esse jogo até vi uma parte no Raulino de Oliveira, né, lá em Volta Redonda. Eles perderam por pouco, tomaram um gol no final, né? 2-1. Só que o América Mineiro em casa no Independência meteu 5-0 no Nova Iguaçu, rapaz. Então o time fluminense, né, porque o Nova Iguaçu é um time do estado do Rio, foi eliminado, né? Agora temos aqui o Coritiba, empatou a primeira 3-3, né, no Couto Pereira. E o Sport depois na casa dele, na Ilha Matadora, Ilha do Retiro, fez 2-0, ficando 5-3 no agregado. O Sport avançou. Na quinta-feira tivemos Náutico 1-0 no Cruzeiro e o Cruzeiro conseguiu reverter para 2-0, Cruzeiro classificado. Outra equipe mineira aí que conseguiu se classificar, o Atlético Mineiro, né, o Galo, 2-1 na primeira partida contra o Brasil de Pelotas e depois o empate 1-1 deu a classificação aí para o Galo. Volta Redonda jogou bem também lá no Paulino de Oliveira, a primeira partida, né? Perdeu por apenas 2-1. Só que o Bahia
lá na Itaipava Arena Fonte Nova, né? Meteu 4-0 no Volta Redonda, eliminando o time Fluminense, do Sul Fluminense, né? Do estado do Rio. E então temos também, que já falamos aí, o Ipiranga eliminado pelo Botafogo, perdeu 2 vezes por 2-0. ABC perdeu para o Grêmio o primeiro jogo, empatou o segundo, o Grêmio classificou. Já falamos do Flamengo e do Maringá, né? Que o Flamengo conseguiu reverter. São Paulo e Ituano, duas equipes aí paulistas, né? Primeiro jogo foi empate e no segundo São Paulo conseguiu vencer por 1-0, se classificando. Fluminense 3-0 nos dois jogos, se classificou aí também, né? Tivemos Remo e Corinthians decidindo. O primeiro jogo 2-0 para o Remo, o segundo 2-0 para o Corinthians, foi para os pênaltis e numa grande atuação do Cássio, o Corinthians se classificou. Inter 2-1 no primeiro jogo, 2-1 para o CSA no segundo, outro jogo que foi para os pênaltis aí, e o Inter também conseguiu avançar. Tivemos Fortaleza 6-1 no Águia de Marabá, rapaz. E depois na casa do Águia, no Mangueirão, o Fortaleza ainda meteu 2-0. CRB venceu o Atlético Paranaense por 1-0, mas perdeu a segunda partida por 2. O Atlético venceu, né? Conseguiu reverter aí 2-1. E para fechar, Palmeiras meteu 4-2 no Tombense e depois só empatou no Parque do Sabiá, na casa aí da Tombense, né? E conseguiu se classificar. É o resumo da Copa do Brasil. Agora aguardar o sorteio de pote único, rapaz. Pode ter Fla-Flu, pode ter Flamengo Botafogo de novo, por exemplo. É aguardar aí esse sorteio. E pode ter só jogão aí nas oitavas da Copa do Brasil. Lembrando que essa tabela e essas imagens são do GE, do Globoesporte, né, .com. E tá na tela aí o último placar que a gente colocou, que foi o do Botafogo, né, na Copa do Brasil. Mas agora a gente vai mudar de assunto, rapaz. O assunto é o Brasileirão. Por acaso já tem aí rodada rolando, né? O Coritiba já fez inclusive um gol. Tem 25 minutos de Fortaleza 0 e Fluminense 0. E vamos conferir o que nós temos aí, ó, para essa rodada, terceira rodada dos cariocas. Fortaleza e Fluminense jogando já, começou às 4h30 no Castelão. E esse jogo é uma transmissão do Premier. No domingo tem clássico no Maracanã, às 16 horas desse dia 30 de abril, último dia do mês, hein? Flamengo e Botafogo com exibição na Globo Rio e no Premier. E na segunda tem futebol, ainda mais um feriado, é bom um futebolzinho, né? Tem às 20 horas em São Januário, Vasco e Bahia. Vasco e Bahia. Agora eu vou te falar uma coisa, hein? Chegou a hora tensa, a hora dos palpites do administrador. Olha só, hein? É bom falar que estamos gravando nesse momento, tá 0-0 ali, Fortaleza e Fluminense. O palpite do ADM é que o Fluminense vai vencer, atenção, uma diferença mínima, um gol, né? Então vai ser um jogo apertado, mas que o Fluminense vai vencer pela superioridade que tem apresentado nos últimos jogos, né? O Fortaleza é uma boa equipe, joga em casa, mas o Fluminense deve ganhar no placar mínimo e deve manter aí a liderança do Brasileirão. Palpite para o jogo de domingo entre Flamengo e Botafogo, né? O clássico, rapaz. Clássico entre Flamengo e Botafogo. O meu palpite é vitória do Botafogo. Por quê? Botafogo é um time que está em ascensão.
Diferentemente do Flamengo, que apesar da vitória de 8-2 sobre um time da 4ª divisão, né, da Série D, ele teve momentos ali que, quando era pressionado por esse time, que ele perdeu inclusive a primeira partida, ele cedia, tanto que tomou 2 gols que em certo momento ali reverteram a partida para cobrança de penalidades, né? Então esse é um detalhe. Então o Flamengo ainda está se adaptando com um novo técnico, diferente do Botafogo, que já tem um técnico há bastante tempo e está empolgado. Aí é o líder do campeonato juntamente com o Fluminense. Se a gente for ver, é a 2ª colocação, mas é o mesmo número de pontos, né? Claro que se terminasse o campeonato hoje, o Fluminense seria o campeão. Olha que beleza, né? Tô falando de times cariocas e o primeiro e o segundo colocado são 2 cariocas. Que beleza. Então, o palpite é vitória do Botafogo. Em relação ao jogo que acontece em São Januário entre Vasco e Bahia, o Vasco fez uma boa exibição frente ao Palmeiras, só que depois o Palmeiras conseguiu reverter. A opinião é que haja a vitória, né? Haja a vitória da equipe do Vasco. Joga em casa. O Bahia precisa da vitória. Vai ser um jogo fácil também não, tá? Então Vasco e Bahia deve ser aí com vitória do Vasco. Estamos falando, ainda bem que eu já dei o palpite, né? Mas está gravado aí. Fortaleza abre o placar contra o Fluminense. O VAR precisa confirmar, né, com todos os gols. Vamos ver se tem impedimento e tudo mais. Mas a princípio, né? Mas é claro que o Fluminense pode reverter para 2-1 ou qualquer outro placar. Meu palpite segue, porque aqui são os palpites do administrador. Mas a gente segue com resenha futebol urgente, né? E o que acontece? Vamos ver a tabela aí geral. Só que agora a tabela vai até atualizar com esse gol, né? Esse gol do Fortaleza, o gol do Coritiba. Mas a gente vê aí os próximos jogos, os jogos da rodada, na verdade, né? Nesse sábado, simultaneamente, sem querer eu apertei o F5. Aliás, eu preciso jogar na sua tela a tabela do Brasileirão, é claro. Você está vendo só a nossa logo. Então vamos lá, agora já atualizado aí. Primeiramente, a classificação. O Fluminense tem 7 pontos, apesar que diminuiu para 6 agora novamente, está junto com o Botafogo. Ainda não foi atualizado. Fortaleza 5, tá vendo? Uma boa equipe aí, né? Que venceu a primeira, empatou a segunda, né? Palmeiras é o 4º, depois vem Vasco, Inter, Bragantino. Flamengo aí é o 8º, São Paulo 9º, Goiás 10º, Atlético Paranaense 11º, Cruzeiro 12º, 13º Grêmio, Corinthians 14º, Coritiba e Cuiabá. Esses são os times que, se terminasse o campeonato hoje, permaneceriam aí, né? A gente pode ver, por exemplo, lá em cima, Fluminense, Botafogo, Fortaleza e Palmeiras estariam no G4 classificados para Libertadores. Para pré-Libertadores, o Vasco e Inter. Que beleza, hein? Teremos 3 clubes do Rio na Libertadores. E para a Sul-Americana estaria o Bragantino, Flamengo, São Paulo, Goiás, Atlético Paranaense e Cruzeiro, né? Sul-Americana, cadê? A luz está atrapalhando um pouquinho. E rebaixado estariam Atlético Mineiro. Eu vi uma vidente falando que o Santos e o São Paulo seriam rebaixados. Será que vai rolar isso esse ano? Seria histórico, né? Duas equipes que nunca foram rebaixadas. E Bahia e o América Mineiro. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui nos jogos de hoje. Atualmente, no momento, o Cruzeiro vence por 1-0 ao São Paulo, né? E o Fluminense está 0-0 aí, mas já foi alterado esse placar, tá? O Fluminense está perdendo aí para o Fortaleza 1-0. São 31 minutos do primeiro tempo. Outro jogo de sábado, 6h30, outro clássico, hein? Palmeiras e Corinthians, clássico paulista.
Tem também 18h30 no mesmo horário, Santos enfrentando o América Mineiro. 18h30 também Red Bull, Bragantino e Cruzeiro. E às 9 da noite, fechando aí os jogos de sábado, tem o Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, que jogaram recentemente pela Libertadores e o Atlético venceu, hein? São do mesmo grupo, né, da Libertadores. E domingo, é claro, o grande clássico Flamengo e Botafogo. Tem Inter e Goiás às 18h30. Olha, Flamengo e Botafogo é para todo o Brasil o único jogo, hein? Da Globo, né? Domingo, na Arena Pantanal, Cuiabá e Grêmio. E na segunda, na jogo que a gente já falou, Vasco e Bahia. Que maravilha, hein? A gente encerra por aqui. Vamos conferir depois na segunda se deram certos palpites aí do administrador. E a gente volta aí qualquer momento com mais informações sobre o futebol carioca e o campeonato brasileiro em geral. Desejando aí sucesso para você que torce aí para um desses clubes, né? E é isso aí, a gente se encontra mais. Resenha Futebol Urgente. Espero que você tenha gostado dessa estreia aí. Se gostou, segue a página, curte, comenta e compartilha com os amigos aí. Baixe o vídeo no Quai, né? Você pode compartilhar aí no seu WhatsApp, né? Tudo sobre a rodada do Brasileirão volta na segunda ou na terça, né? Com resumo pra gente ver como é que foi essa rodada super especial, a terceira rodada do Brasileirão. Sobe o som, DJ. Até a próxima, galera.